Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, graças a Deus. Meus irmãos, é muito bom, é muito gratificante, é muito gostoso, é uma dádiva nós podermos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que um dia morreu por nós, antes mesmo de nós nascermos. Ele já havia consumado a sua morte, né? Antes que existisse o mundo. E é muito gostoso, é muito bom saber que temos alguém que está cuidando de nós, alguém que está suprindo as nossas necessidades, alguém que nos está nos dando toda a condição, todo o recurso, né, para a nossa caminhada cotidiana. Podemos perceber hoje, né, mais um dia que nós acordamos, mais um dia que o Senhor nos concedeu, para que podemos concluir, realizar os nossos objetivos, nossos sonhos, aquilo que nós temos colocado em mente, aquilo que nós temos colocado no nosso coração. E podemos agradecer a Deus, meus irmãos, podemos agradecer a Deus porque somente Ele pode nos dar essa condição. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que abre as portas de emprego, é Ele que cuida da nossa família, é Ele que nos dá tanto livramento estes que nem chega ao nosso conhecimento, né? Por muitas das vezes a gente caminha com o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente acha, né, que está caminhando sozinho, mas não, meus irmãos. Desde o ventre da nossa mãe, eu gosto de frisar isso, desde o ventre da nossa mãe, Jesus ele já cuida de nós. É muito gostoso, é muito gratificante porque de uma forma tão maravilhosa ele tem se revelado a nós, ele se tem feito amigo de nós, ele nos permite que nós podemos ter uma intimidade com ele. Quantas vezes, né, que nós acordamos, por muitas das vezes, na correria do dia a dia, e a gente até esquece, não tem tempo ali, num dia tão corriqueiro, às vezes até esquecemos de dobrar os nossos joelhos e agradecer ao Senhor nosso Deus. Mas para Deus é muito bom que nós agradecemos Ele. Mas quando nós deixamos ou esquecemos de agradecer, por muitas das vezes no decorrer do dia, as nossas ações que nós fazemos já é uma forma de agradecimento. Se nós podemos levantar cedo e ir para o nosso trabalho, ali no nosso trabalho também nós honrando o nosso patrão, nós também estamos honrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Deus mesmo que disse que nós devemos e precisamos trabalhar para que possamos alimentar do nosso trabalho. É digno o homem que trabalha, que levanta de madrugada, que traz o alimento para a sua família. É digno o homem que se esforça, que tem o entendimento e o conhecimento que ele veio cumprir com as suas obrigações. E isso, meus irmãos, todos nós somos assim, porque todos nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo veio para todos nós. Jesus, ele não faz exceções de pessoas. Jesus, ele, por muitas das vezes, ele não se preocupa com aquilo que nós estamos fazendo. O que importa para o nosso Senhor Jesus Cristo é reconhecer Ele como o único caminho, como o único mediador entre Deus e os homens. Quando eu digo que por muitas das vezes Ele não se importa o que nós estamos fazendo, o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos. Jesus disse assim: vinde a mim como estás, vinde a mim vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, o Jesus que nós precisamos, o Jesus que nós dependemos, o Jesus que nós necessitamos, é esse Jesus que sempre cuidou de nós, Ele sempre vai cuidar de nós. Por muitas das vezes nós clamamos o nome dEle ou não clamamos o nome dEle, Ele sempre está cuidando de nós. O que eu quero passar para nós, que nós possamos entender,
É a simplicidade do amor de Jesus nas nossas vidas. Porque servir a Deus não pode ser pesado. Servir a Deus não pode ser um fardo nas nossas vidas. Quando Jesus disse: aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim, ele não está dizendo que é para você abandonar a sua família, não, muito pelo contrário. Ele está te ensinando o mais fácil: amar o próximo, abraçar a sua mãe, abraçar o seu filho, para quem tem filhos, para quem tem a sua mãe. Por muitas vezes aquelas pessoas que não têm mãe, mas elas são a mãe, elas são os pais. Abraça seus filhos, honra o seu trabalho, valorize aquilo que você tem, porque tudo que nós temos é providência de Deus. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Meus irmãos, Deus, ele não faz acepções de pessoas, é nós que fazemos separação. O homem costuma fazer separação. O próprio homem costuma se afastar de Deus devido às suas ações, devido aos seus pensamentos, os seus sentimentos. É o nosso sentimento que nos afasta da presença de Deus. E quando eu digo presença de Deus, eu não estou dizendo se afastar da presença de Deus em pessoa, não, porque é aquilo que eu já disse, né, meus irmãos? Nós temos que entender e compreender que nada pode nos afastar da presença de Deus. Por muitas das vezes nós deixamos sim de fazer aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. E qual é o propósito de Deus? O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Jesus, ele nos ensina a amar o próximo da mesma forma que ele nos amou. Meus irmãos, e amar o próximo significa que nós não podemos servir de tropeço para o nosso irmão. Por muitas das vezes, se nós não podemos ajudar, então que nós não venhamos atrapalhar. Nós podemos simplesmente estar orando um pelos outros. Eu sei que todos nós oramos, todos nós buscamos a Deus da nossa forma. E é muito interessante, meus irmãos, que quando você pega ali na palavra 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam caminhando, voltando para casa, voltando para o seu lar. E eles conversavam com Jesus Cristo, mas eles não tiveram o conhecimento que aquele ali era o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles vinham de uma trajetória, de um passado difícil e complicado, porque para eles, Jesus é aquele que iria tirar eles daquela dificuldade, daquela escravidão, daquela angústia, porque na mentalidade dele, no coração dele, ele estava buscando Jesus para essa terra. Eu sempre digo, aquele que busca Jesus para essa terra é a pessoa mais miserável desse mundo, porque isso tudo aqui vai passar. Podemos entender o seguinte, vamos supor, eu sou servo de Deus, vocês também são servo de Deus. Para que buscar Jesus para a nossa prosperidade? Da mesma forma que chove na nossa horta, chove na horta do nosso vizinho. Jesus está cuidando de todos, a graça é para todos, a salvação é para todos que aquele nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, você é considerado salvo. E através dessa crença em Jesus Cristo, através dessa fé, o Espírito Santo automaticamente vai fazendo uma mudança nas nossas vidas. Ele vai nos direcionando para que nós possamos tomar as decisões corretas aos olhos de Deus. E Paulo diz que o bem, meus irmãos, que nós queremos fazer, esse bem nós não conseguimos fazer, porque o mal que nós não queremos, nós praticamos a toda hora. Mas como assim? Que tipo de bem é esse que eu quero fazer? Então eu não posso fazer o bem? Não, meus irmãos, podemos fazer o bem, mas como nós não somos perfeitos, como nós somos cheios de pecado, cheios de falha, então por muitas das vezes nós ajudamos o próximo com segundas intenções. Mas mesmo assim, se nós estiver ajudando o próximo com segundas intenções, já é um grande começo, já é uma boa coisa que nós estamos fazendo aqui neste mundo.
Porque nesse mundo nós estamos de passagem, sim, estamos de passagem, mas nós devemos valorizar essa vida, porque essa vida que nós temos, ela é um dom de Deus, é um dom que Deus nos concedeu. E eu te digo mais, meus amigos, nós acreditando em Deus ou não acreditando, Ele sempre vai ser Deus. Ele sempre supriu as nossas necessidades de geração em geração. Podemos olhar para trás e ver quem cuidou de nós, quem nos deu saúde, quem nos deu emprego, quem nos dá fôlego de vida, quem é que abre as portas de emprego, quem nos concede sabedoria, discernimento, quem nos dá o dom da voz, o dom de cantar, o dom de trabalhar, o dom de ajudar o próximo, o dom de servir. Tudo isso é Jesus Cristo que nos dá. Podemos confiar nele, podemos descansar nele, é muito gostoso, é muito gratificante. E eu gosto de frisar, meus irmãos, se nós não temos tempo de irmos ao templo no decorrer da semana ou aos domingos, porque a nossa vida ficou tão corrida que nós trabalhamos de segunda a domingo para trazer o sustento para o nosso lar, para a nossa casa. E as coisas estão tão difíceis porque o nosso salário ele é curto, ele é pequeno, a cada dia ele vai diminuindo. Mas aonde quer que você esteja, Jesus está contigo. Jesus está dentro do nosso coração. Jesus ele é o nosso ouvido, Jesus ele é a nossa boca, é os nossos olhos, porque isso tudo foi Jesus que nos concedeu. Por muitas das vezes, Jesus ele não agrada daquilo que nós estamos fazendo, que é errado. E por muitas das vezes nós sabemos o que é errado, porque Deus ele nos dá esse discernimento. Porque do mesmo jeito que nós temos a essência do pecado no nosso sangue, nós também temos a essência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque o dom da vida, quem nos deu foi Deus. Somos falhos? Somos cheios de pecado? Sim, nós somos. Mas também nós temos um coração, também nós temos um sentimento, nós temos o raciocínio. E Jesus Cristo sempre está trabalhando ao nosso favor. A palavra fala que os judeus, os fariseus, que tentaram buscar a Deus pelos seus esforços, pelas suas leis, pela sua religião, por aquilo que eles achavam que era certo e que era correto, eles não conseguiram encontrar a Deus porque eles queriam encontrar a Deus da forma que eles achavam que é certo, que eles achavam que era correto. Infelizmente, meus irmãos, nós só podemos ser dependentes de Jesus Cristo. Nós só podemos ser dependentes. Nós podemos buscar Ele a todo instante, a todo momento, porque nós somos necessitados dEle. E entenda uma coisa, meus irmãos, mesmo que por muitas das vezes no nosso entender, na nossa falha de conhecimento, nós deixamos a desejar, mas Jesus Cristo nunca nos abandonou. Mesmo se nós temos entendimento que é certo ou que é errado, mesmo nós fazendo as coisas erradas, meus irmãos, diante dos olhos de Deus, Ele jamais vai deixar de nos abençoar. Ele jamais vai deixar de suprir as nossas necessidades. E eu te digo, se a nossa vida está difícil, se nós estamos desempregados, estamos passando por angústia, estamos passando por algumas aflições, todos nós, meus irmãos, estamos passando por isso e todos nós vamos passar por isso. Aquelas pessoas que se dizem que se servem a Deus, sim, que bom que elas dizem que servem a Deus, e nós esperamos sim que elas estejam servindo a Deus, mas elas não são mais especiais daquelas pessoas que não se titulam servindo a Deus, porque no seu cotidiano, no seu caminhar, no seu falar, no seu conselho, na sua ajuda ao próximo, no seu amor à sua família, no seu esforço, na sua dedicação, sem levar em conta que isso vai te gerar uma salvação,
automaticamente você já está servindo a Deus. Porque servir a Deus é amar o próximo. Servir a Deus é cuidar do seu próximo. E geralmente quem é o nosso próximo? É a nossa família que está conosco. É os nossos amigos do grupo ao qual nós fazemos parte, que é o nosso trabalho. Se o nosso trabalho está ruim, por muitas das vezes nós não estamos gostando ali daquela posição, daquele trabalho, honre aquele trabalho, valorize aquele trabalho, porque foi Deus que abriu aquela porta de emprego para você. E através daquela porta de emprego, que por muitas das vezes você não está satisfeito, por muitas das vezes nós não estamos satisfeitos, por muitas das vezes não é aquilo que nós queríamos, mas é através desse emprego que nós estamos sendo sustentados, é através desse trabalho que nós estamos trazendo pão cotidiano para o nosso lar. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes você acha que não está andando com Jesus Cristo. Achar é uma coisa, meus irmãos. Achar todo mundo acha. O nosso sentimento, ele nos trai. Deus disse que maldito é o coração do homem. Maldito é o homem que confia no seu coração, porque os nossos próprios sentimentos nos traem. Por muitas das vezes nós chegamos a pensar que somos amaldiçoados. Chegamos a pensar que nós não estamos sendo abençoados porque nós não estamos indo a um templo buscar a Deus. Mas o templo de Deus é o nosso coração. Os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirando ali aquele templo que existia antigamente, aquele templo gigantesco construído por mãos humanas, aquele templo onde todo mundo se reunia para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Sim, Deus também está ali, mas Deus é Espírito. Deus nos disse que os verdadeiros adoradores é aquele que adora a Deus em verdade e em espírito. Em verdade é porque você tem que ser no seu coração Jesus como único e suficiente Salvador. O único e suficiente para esta terra é aquele que abre a porta de emprego, é aquele que nos dá saúde, é aquele que nos dá prosperidade, é aquele que nos dá entendimento, nos dá conhecimento, é aquele que coloca amor no nosso coração. Isso tudo nós já temos. Então, se nós já temos isso, nós temos Jesus Cristo no nosso coração. Mas por muitas das vezes nós não damos a honra a Jesus Cristo. Nós achamos que nós prosperamos por causa do nosso esforço. Mas eu te pergunto, meus irmãos, quem é que nos deu esse esforço? Quem é que nos deu essa saúde? Quem é que nos deu essa oportunidade? Eu quero dizer que aonde quer que você esteja, Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de nós. Basta nós reconhecermos. Os discípulos caminhando com Jesus. Depois eles pediram para que Jesus entrasse em sua casa. Jesus entrou ao seu lar. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Quando os olhos deles se abriram, eles tiveram o entendimento que tudo que eles passaram naquela caminhada, eles não passaram sozinhos. Jesus estava com ele ao todo o tempo. Eles só não tiveram a compreensão de entender e compreender que tudo que nós fazemos nesta vida, meus irmãos, é permissão de Deus. Quando eu digo permissão de Deus, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que algo de ruim acontece nas nossas vidas, é Deus que quer, é Deus que deseja. Não. Deus sempre quer o melhor para nós. Essas dificuldades, elas vêm porque faz parte da nossa vida hoje, porque lá atrás nós temos o DNA dos nossos pecados, mas também temos o DNA do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, porque Jesus Cristo, Ele nos criou, Ele nos formou, não para deixar nós abandonados desse mundo. A nossa mentalidade, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, nós achamos e nós pensamos que Deus nos abandonou. Não. Ele sempre está conosco. Posso te falar uma coisa? Por muitas das vezes, a gente trabalha na correria, no cotidiano, levanta cedo, e por muitas das vezes a gente nem lembra de Deus. Mas Ele está ali do nosso lado. Ele está cuidando de nós.
Quando nós almoçamos, Ele está almoçando conosco. Quando nós tomamos café, Ele está tomando café conosco. Quando nós estamos dormindo, Ele está dormindo conosco. Quantos livramentos que você teve. Alguns você reconhece, aí você acha que é pelo seu esforço, você acha que você livrou de algum acidente porque você é um bom motorista, você acha que você foi próspero na vida porque você administra a sua empresa melhor do que o outro. Não, tudo isso é permissão de Deus. Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o livramento. É claro que cada atitude nossa, tudo que nós fazemos, há uma consequência. Se nós fazemos aquilo que é correto, as consequências vão ser boas. Se nós fazemos aquilo que é errado, as consequências vão ser erradas. E por muitas das vezes na nossa vida nós tomamos uma atitude, sim, nós tomamos atitude porque nós queremos sair bem lá na frente. Mas o nosso conhecimento e as nossas atitudes são tão pequenininhas. Como diz Paulo, o bem que nós gostaríamos de fazer, nós não fazemos. Então, por muitas vezes, nós tomamos uma atitude, por muitas das vezes, nós corremos para fazer o que é certo, e lá na frente a gente vai ver que nós tomamos a atitude errada. Mas, independentemente se a atitude que você tomou, se te trouxe prosperidade ou se trouxe prejuízo, descansa em Jesus Cristo. Descansa nele, confia nele. Se você caiu, ele vai te levantar. Se você está levantado, ele vai te conduzir. Não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja o momento que você está passando, as dificuldades, todos nós teremos aflições. Nós temos que entender que Jesus Cristo não faz exceções de pessoas. Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. E Ele se esforça para isso. Ele trabalha a nosso favor. Por muitas das vezes o que nós precisamos é só ser grato a Deus. Hoje nós podemos, aonde nós estivermos, olha dentro de si. Olha dentro dos seus pensamentos. Jesus está contigo. Ele sempre esteve com você. E Ele sempre vai estar até a consumação. Até quando Ele vir buscar o povo de Deus. Quando Ele vir buscar a igreja. Quem é a igreja de Deus? A igreja somos nós. A igreja é aquele que se esforça, aquele que se dedica sem querer nada em troca. A igreja de Deus é aquele que tem Jesus no coração. Meus irmãos, se nós temos Jesus no nosso coração, se nós podemos reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, como único e suficiente Senhor de nossas vidas, para esta terra, Jesus disse, aquele que crê será salvo, aquele que ouve e aquele que pratica a minha palavra. O que Jesus nos ensinou a praticar? Amar o próximo. Só de você respeitar o próximo, nós já estamos amando o próximo. Só de nós não sermos tropeço para o próximo, nós já estamos amando ele. E quem ama não faz o mal. Quando eu digo amar, eu digo o amor que vem de Deus. Porque existe sim o amor do homem, existem sentimentos em nossos corações, mas esses sentimentos, ele nos engana. A partir do momento que você está amando alguém, e esse alguém está sofrendo, significa que o nosso amor está sendo um amor humano, porque o amor de Deus, ele não prejudica. O amor de Deus faz com que, em vez de nós trazer prejuízo para o irmão, é melhor que a gente fique no prejuízo, porque Jesus disse, se alguém levar a sua capa, entrega a outra capa. Por muitas das vezes, é melhor a gente ficar no prejuízo financeiro, no prejuízo que amanhã podemos recuperar. Por muitas das vezes, é melhor se alguém nos ofender,
você não ofende esta pessoa, apenas procura no seu íntimo, no seu coração, perdoá-la. Não permita que este sentimento venha te prejudicar, venha trazer mágoa para nossas vidas. Confie em Jesus Cristo, confia nele. Podemos confiar nele. Nós temos que ter o entendimento que Jesus Cristo está sempre conosco. É aquilo que eu sempre digo, meus irmãos. Ele sempre nos deu, sempre cuidou de nós. Lembra do povo lá no Egito? O povo no Egito caminhou 40 anos com Jesus Cristo. Todos eles beberam da mesma fonte que saiu daquela rocha. Todos eles andaram debaixo das nuvens. Todos eles tiveram todo o cuidado, todo o amor, todo o carinho do nosso Deus. E a maioria deles pereceram naquele deserto. Mas isso não significa que Deus em momento algum deixou de cuidar deles enquanto eles estavam caminhando naquele deserto. Enquanto havia fôlego de vida, todos eles beberam da mesma fonte, andaram debaixo da mesma nuvem. E hoje também, meus irmãos, não é diferente. Nós não precisamos de título de crente para dizer que somos servos de Deus. Através das nossas ações, através do nosso cotidiano, através do nosso viver, do nosso modo de vida. Quando a gente tem amor no coração, a gente tem Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos Espírito Santo. E se nós temos isso, nós somos salvos. Porque Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo nos salva através do seu amor, através da sua compaixão, através da sua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nós temos que entendermos isso nas nossas vidas. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Nós podemos levar a nossa vida cotidiana, trabalhando com honestidade e com dignidade, porque isso tudo faz parte do amor de Deus, faz parte da salvação de Deus. Aquele que procura se esforçar, aquele que se esforça, independentemente, por muitas das vezes, aquele que se esforça em fazer o que é bem, o que é correto, e mesmo aqueles que não estão se esforçando, Jesus está contigo. Jesus estará sempre conosco. Jesus, ele nos ama. Meus irmãos, Jesus não é esse Deus que por muitas das vezes estão sendo falados, estão sendo anunciados. Não. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo de abraçá-lo. Não tenha medo de chamar por ele. Não tenha medo de clamar por ele. Não precisa ficar envergonhado, não precisamos ficar tímidos, não precisamos ficar receosos com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos aceita do jeito que nós somos. É muito gostoso, é muito gratificante saber que temos alguém que nos ama, temos alguém que podemos confiar, temos alguém que podemos descansar, temos alguém que podemos buscar a todo tempo e a todo instante. A palavra diz que Jesus, ele está tão perto de nós quanto a língua está perto da nossa boca. Meus irmãos, Jesus nos ama e sempre vai nos amar, independentemente aquilo que somos ou aquilo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer, porque não se esqueça que Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Não existe ninguém santo neste mundo. Só Jesus é santo. Quer ser santificado? Quer se santificar? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não vai ser pelos nossos esforços que nós vamos ser santificados. Não. Vai ser porque nós cremos em Jesus Cristo. Vai ser porque nós confiamos em Jesus Cristo. Vai ser porque Jesus Cristo nos ama
e é Ele que nos santifica. Não é através das nossas ações que nós vamos ser santificados. Não, é através da nossa fé em Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos e vamos ao trabalho. Vamos à luta, porque Jesus Cristo sempre está conosco. Amém. A paz do Senhor a todos.